Em 1924, na Sibéria, próximo à região de Oymyakon, território pertencente à União Soviética na época, o exército soviético estava em uma expedição de reconhecimento da área. Em um dos dias da missão, quando estavam montando acampamento no pé de uma montanha, eles viram atrás de algumas árvores vestígios de um acampamento abandonado. Os militares foram até o local investigar e encontraram cobertores, peles, casacos, armas, machados, algumas moedas e comida congelada, tudo parcialmente encoberto pela neve. Retirando um pouco mais da neve, os militares ainda encontraram também 6 bonecos de gelo vestidos como aldeões da região siberiana. Estes bonecos eram tão perfeitos que, em um primeiro momento, os militares até pensaram se tratar de pessoas que haviam perecido ali, mas, na verdade, eram apenas esculturas de gelo vestidas como pessoas. Os bonecos estavam com gorros, blusas, camisetas e roupas de baixo. Alguns, inclusive, estavam com barbas e cabelos grudados no gelo. Das 6 esculturas de gelo enterradas, uma estava com um diário que possibilitou aos militares descobrir um pouco de quem era aquele acampamento abandonado. O diário era escrito pelo padre ortodoxo Mikhail Asher. No texto, dizia que durante o final do ano de 1917, quando iniciou-se a Revolução Russa e o conflito civil entre grupos que disputavam o poder, mineradores que residiam em uma vila da região decidiram fugir para o centro do país em busca de uma área para plantar ou pescar. O medo daquela pequena comunidade de mineradores era que o governo que vencesse o conflito civil acabasse tomando a mina deles. Além disso, o diário também relatava que os moradores estavam ouvindo vários barulhos estranhos à noite e avistando luzes que cruzavam os céus como vários sóis que nasciam ao mesmo tempo. A comunidade era formada por cerca de 60 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos, que partiram em meio à neve, parando apenas para comer e descansar, montando acampamentos improvisados e se protegendo do frio com peles grossas de animais costuradas umas às outras. Porém, antes de sair, todos da comunidade guardaram seus pertences nos porões de suas casas, que eram construídos em pedras, e desmontaram a parte de cima, que era de madeira, conseguindo literalmente cobrir a cidade com gelo para que ninguém descobrisse a sua localização. Os mineiros também fecharam a entrada da mina e a cobriram com neve. Tudo isso demonstrava que eles tinham sim a intenção de voltar um dia. No diário, Mikhail relata que já nos primeiros 5 dias de viagem, 12 pessoas haviam sucumbido ao frio. O grupo pegou os mantimentos daqueles que se foram e os enterraram para que nenhum animal as encontrassem. No 6º dia, uma mãe perdeu o filho pequeno e, inconsolada, disparou com uma espingarda contra a própria cabeça. Obviamente que todo esse episódio abalou ainda mais o grupo, que já estava devastado com as perdas dos primeiros 5 dias. Porém, os problemas não se resumiram apenas ao frio e às perdas, mas depois do incidente do disparo, aparentemente o som chamou a atenção de algo. Ou ainda, poderia ser o fato de que a mulher que havia feito isso não foi enterrada, pois a comunidade acreditava que quem fazia isso não merecia um enterro digno. Seja pelo som ou pelo corpo deixado lá, o fato é que todos começaram a sentir uma presença estranha próxima ao grupo, toda vez que eles acampavam, como se algo os perseguisse. O grupo também relatava um cheiro estranho que deixava todos desorientados. No 10º dia, segundo o diário, o grupo não tinha percorrido nem 30 quilômetros e todos já estavam exaustos, e alguns até queriam dar meia volta e retornar para suas casas. Porém, a ideia de fazer novamente todo o trajeto que eles já haviam feito desmotivou aqueles que queriam desistir.
No 15º dia, Micael escreveu que seja lá o que os tivesse perseguindo, estava cada vez mais próximo e que eles podiam ver luzes que antes apareciam no horizonte, agora pareciam estar logo atrás das árvores, o que trouxe ainda mais desespero para todos que ainda restavam do grupo. E novamente também, Micael destaca no diário o cheiro estranho que indicava que eles, seja lá quem fossem, estavam cada vez mais próximos. E essas foram as últimas anotações do diário. Os militares, após lerem tudo, resolveram refazer o trajeto que o grupo havia feito e de fato encontraram 12 pessoas enterradas na neve, mas aqueles que haviam sobrevivido até aquele ponto onde estava o diário nunca foram encontradas. Tudo que foi encontrado pelo exército soviético foi levado para a base militar da região, incluindo os bonecos de gelo. E o vilarejo do grupo também não foi encontrado até 1947, quando, após relatos de luzes estranhas em uma nova comunidade que se instalou na região de Oymyakon, foi encontrado a entrada da mina e os porões escondidos abaixo da neve, onde ficava a comunidade do grupo citado no diário. Foram feitas buscas na cidade abandonada, mas não havia nenhuma pista que indicasse o paradeiro do grupo e nem vestígios de que eles talvez tivessem retornado. O médico militar Alexander Bogdanov foi quem descobriu este caso, pois ele conversou com os militares que haviam retornado da expedição de 1924 com os pertences, os corpos e os bonecos de gelo. De acordo com Alexander, os soldados, quando retornaram, estavam bastante desorientados e falavam sobre sons e luzes estranhas e também sobre um cheiro esquisito que eles estavam sentindo na região de Oymyakon. Alexander também foi o responsável por fazer uma autópsia nos corpos e descobriu que por fora eles estavam perfeitamente conservados, mas ao abri-los não havia nada dentro, apenas gelo. Todos os órgãos haviam sido retirados e substituídos por gelo. Alexander queria escrever um livro sobre o caso, mas foi proibido pelo governo, pois além de não ser de interesse público que a história fosse divulgada, Alexander também era um crítico ferrenho do governo. Apesar disso, algumas cópias artesanais daquilo que foi escrito foram feitas e a história acabou de alguma forma se espalhando. Hoje em dia, na região de Oymyakon, existe um vilarejo com uma população menor que 1000 habitantes. A região é conhecida como um dos lugares habitados mais frios do mundo e relatos de avistamento de luzes e sons estranhos continuam até os dias atuais, e várias dúvidas ainda permanecem sobre o caso de 1917. Afinal, o que aconteceu com o grupo? Por que retiraram os órgãos dos que perderam a vida e ainda se deram o trabalho de substituir por gelo? E por que fizeram bonecos de gelo, os vestiram com suas roupas e enterraram? E que cheiro era aquele que deixava as pessoas desorientadas? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.